de 2020. É uma alegria poder estar nesta manhã juntos, virtualmente, adorando ao nosso Deus e Pai. É uma alegria também poder falar da palavra de Deus a você, sua família, familiares e amigos. Nós somos a primeira igreja presbiteriana conservadora de São Paulo. A nossa igreja ela está localizada na Rua Pedroso, número 351, aqui no bairro Bela Vista, São Paulo. Os nossos cultos regulares são realizados às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. E a nossa escola dominical, quando nós estudamos temas da Palavra de Deus, ela inicia às 10 horas e 15 minutos. Eu sou o pastor da igreja e meu nome é José Paulo Broco. Nós saudamos aos irmãos, pedindo que Deus abençoe a cada um com a sua graça e a sua bondade. Vamos orar nesse instante. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos porque o Senhor nos concede a alegria de mais um dia em nossa existência. Agradecemos-te por esta oportunidade, mesmo virtualmente, estarmos adorando ao Senhor, estarmos louvando e bendizendo ao Senhor nosso Deus. E a nossa oração é que o Senhor nos acompanhe, nos fortaleça, que o Senhor abençoe a tua igreja espalhada em nosso país, no mundo, para que ela permaneça firme, fiel à tua palavra, que ela venha a continuar sendo ousada na pregação do teu evangelho, continue sendo luz no mundo e para o mundo, continue sendo o sal da terra. A nossa oração é que o Senhor abençoe os nossos irmãos que são perseguidos em países onde não tem a mesma liberdade que nós temos. Que o Senhor os fortaleça, que o Senhor os sustente, para que permaneçam sempre firmes no Senhor. Rogamos que o Senhor console aqueles que durante a semana perderam seus entes queridos, aqueles que passam por momentos difíceis em suas vidas, os desempregados, aqueles que têm problemas na sua vida física, que o Senhor ore por eles. Que o Senhor os abençoe, que a tua vontade seja feita na vida de cada um deles. Olha também pela nossa pátria. Rogamos em favor das nossas autoridades, autoridades eleitas, nomeadas, constituídas pelo Senhor. Que o Senhor dê a sabedoria para governar o nosso país, firmeza nesses tempos de turbulência que passamos em nossa pátria. E mais uma vez oramos pela tua igreja, para que o Senhor firme e fortaleça o teu povo. Dá-nos a iluminação do teu Santo Espírito, quando nós agora falarmos da tua palavra, que nós sejamos em tudo abençoados pelo Senhor, edificados na tua palavra, e que nós cresçamos na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoa-nos em nome do teu Filho Jesus. Amém. Nós lemos no livro do profeta Daniel, capítulo 2, dos versos 1 a 23, uma experiência tremendamente desafiadora para todos nós. Daniel registrou assim o sonho e a interpretação do sonho de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 2, dos versos 1 a 23. No segundo ano do seu reinado, Nabucodonosor teve sonhos. Sua mente ficou tão perturbada que ele não conseguia dormir. Por isso, o rei convocou os magos, os encantadores, os feiticeiros e os astrólogos
para que lhe dissessem o que ele havia sonhado. Quando eles vieram e se apresentaram ao rei, este lhes disse: tive um sonho que me perturba e quero saber o que significa. Então os astrólogos responderam em aramaico ao rei: ó rei, vive para sempre. Conta o sonho aos teus servos, e nós o interpretaremos. O rei respondeu aos astrólogos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que as suas casas se tornem montes de entulho. Mas, se me revelarem um sonho e o interpretarem, eu darei a vocês presentes, recompensas e grandes honrarias. Portanto, revelem-me o sonho e a sua interpretação. Mas eles tornaram a dizer: conte o rei o sonho a seus servos, e nós o interpretaremos. Então o rei respondeu: já descobri que vocês estão tentando ganhar tempo, pois sabem da minha decisão. Se me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram. Aliás, se não me contarem o sonho, todos vocês receberão a mesma sentença, pois vocês combinaram enganar-me com mentiras, esperando que a situação mudasse. Contem-me o sonho, e saberei que vocês são capazes de interpretá-lo para mim. Os astrólogos responderam ao rei: não há homem na terra que possa fazer o que o rei está pedindo. Nenhum rei, por maior e mais poderoso que tenha sido, chegou a pedir uma coisa dessas a nenhum mago, encantador ou astrólogo. O que o rei está pedindo é difícil demais. Ninguém pode revelar isso ao rei, senão os deuses, e eles não vivem entre os mortais. Isto deixou o rei tão irritado e furioso que ele ordenou a execução de todos os sábios da Babilônia. E assim foi emitido o decreto para que fossem mortos os sábios. Os encarregados saíram à procura de Daniel e dos seus amigos para que também fossem mortos. Arioque, o comandante da guarda do rei, já se preparava para matar os sábios da Babilônia, quando Daniel dirigiu-se a ele com sabedoria e bom senso. Ele perguntou ao oficial do rei: por que o rei emitiu um decreto tão severo? Arioque explicou o motivo a Daniel. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel voltou para casa, contou o problema aos seus amigos Ananias, Misael e Azarias. E lhes pediu que rogassem ao Deus dos céus que tivesse misericórdia desse mistério, acerca deste mistério, para que ele e seus amigos não fossem executados com os outros sábios da Babilônia. Então, o mistério foi revelado a Daniel de noite numa visão. Daniel louvou o Deus dos céus e disse: louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder,
e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Uma passagem tremendamente desafiadora para todos nós, porque ela mostra realmente uma situação difícil para os servos de Deus. Nós temos um hino que é muito maravilhoso, chamado Comunhão Preciosa, número 128 do Hinário Novo Cântico. E nós vemos assim neste hino: preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. Os cuidados deste mundo não me podem abalar, pois é ele o meu abrigo quando o tentador chegar. Ao sentir-me rodeado de cuidados terreais, irritado e abatido ou em dúvidas fatais, a Jesus eu me dirijo nesses tempos de aflição. As palavras que ele fala trazem paz, consolação. Se confesso meus temores, toda a minha imperfeição, ele escuta com paciência essa triste confissão. Com ternura repreende meu pecado e todo mal. É Jesus o meu amigo, o melhor e o mais leal. Se quereis saber quão doce é a divina comunhão, podereis muito bem prová-la e tereis compensação. Procurai estar sozinhos em conversa com Jesus. Provareis na vossa vida o poder que vem da cruz. Letra maravilhosa deste hino que nos convida a orar ao Senhor, nosso Deus. Eu quero nesta manhã e nesta oportunidade falar a respeito dessa passagem que nós lemos e pensar a respeito disto, vencendo através da oração. Era um momento muito tenso para Daniel, para seus amigos. Era uma pressão realmente muito enorme. Quando você passa, ou quando você passou por um momento muito difícil em sua vida, o que você fez? Uma coisa interessante que nós fazemos é, em nosso pensamento, articular resoluções, articular saídas para os nossos problemas. Nós normalmente temos aquela tendência de resolver tudo em nosso pensamento. Mas eu costumo brincar que quando a gente pensa assim, de repente você dá um tropeção, você acorda e você vê que não mudou nada. E a razão disto é porque nós queremos resolver os nossos próprios problemas, ou problemas que nos são apresentados. E o rei Nabucodonosor colocou os magos, os encantadores, os feiticeiros, os adivinhadores, numa situação muito difícil. E é interessante que Daniel e seus amigos não estavam presentes quando o rei chamou essas pessoas e exigiu deles uma coisa simplesmente difícil demais. E os magos disseram isso ao rei. O que o rei está pedindo é algo muito difícil para um ser humano. Se o próprio rei não se lembrava do sonho dele, como é que alguém poderia lembrar? Mas era isto que o rei estava exigindo. Lembrar o sonho do rei, que o próprio rei não se lembrava, era uma tarefa difícil. E interpretar também seria uma tarefa difícil. Todos eles foram ameaçados de morte. Daniel, quando toma conhecimento, ele faz algo interessante. Mas antes de ver o que Daniel fez, vamos considerar um pouco a ameaça de morte que o rei
fez. E o rei, e é interessante isto, e volto a lembrar, o rei estava pedindo uma coisa àqueles homens impossível. Em termos humanos, simplesmente impossível. Se você pensa alguma coisa e você esquece, como é que alguém poderia lembrar de uma coisa que você esqueceu? Mas era isso que o rei estava fazendo. E o rei, ele diz aos seus magos: esta é a minha decisão. Se vocês não me disserem qual foi o meu sonho e não o interpretarem, farei que vocês sejam cortados em pedaços e que suas casas se tornem montes de entulho. O que os deuses poderiam revelar? Deuses existem mesmo? E vamos pensar, se eles existissem, eles poderiam conhecer a mente humana? O salmista Davi diz o seguinte: o nosso Deus está nos céus e pode fazer tudo o que lhe agrada. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Têm boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. Têm ouvidos, mas não podem ouvir. Nariz, mas não podem sentir cheiro. Têm mãos, mas não podem apalpar. Pés, mas não podem andar. E não emitem som algum com a garganta. É interessante Davi falar isso a respeito de Deus e dos ídolos, porque quando Davi fala dos reis, dos ídolos aqui, ele está atribuindo uma forma humana. Tem boca, tem orelha, tem nariz, tem pés, tem mãos. Porque é assim que os deuses são imaginados e fabricados pelas pessoas. Quando Davi fala de Deus, ele fala da soberania de Deus e do poder de Deus. Deus faz tudo o que lhe agrada. Quando Daniel soube da decisão do rei, ele tem algumas coisas a fazer. Por exemplo, ele faz um pedido ao rei. Diante disso, Daniel foi pedir ao rei que lhe desse um prazo e ele daria a interpretação. Daniel foi ousado por um lado, mas uma ousadia muito importante naquele momento. Se os deuses não poderiam trazer a lembrança dos seus seguidores o sonho do rei, Daniel estava dizendo que ele iria fazer alguma coisa nesse sentido, mas não buscar os deuses, mas a Deus, o único e verdadeiro Deus. Daniel também não é precipitado em dar ao rei qualquer interpretação, mesmo porque ele também não sabia qual era o sonho, ou qual havia sido o sonho do rei. Mas Daniel, quando pede ao rei um prazo, ele tem algumas coisas em mente. Por exemplo, ele chama os seus 3 amigos e comunica a eles a decisão do rei. Daniel não se isola, pensando que sozinho ele poderia resolver este problema. Daniel tinha 3 amigos que criam no mesmo Deus, temiam ao mesmo Deus, andavam no caminho do Senhor Deus. Daniel não se isola e nem chama a si a responsabilidade de sozinho orar a Deus. Ele chama pessoas fiéis a Deus
pessoas tementes a Deus. E os 3 amigos de Daniel já haviam dado evidências de temor a Deus no capítulo 2, quando eles foram lançados na fornalha de fogo. Aliás, no capítulo 3, eles dariam evidências de que temiam a Deus. Mas eram 3 homens, juntamente com Daniel, que temiam a Deus. Eles oram a Deus. E é interessante nós olharmos o texto bíblico que eu li e o que é que Daniel fala a respeito de Deus. Nos versos 20 a 23, Daniel disse assim: Louvado seja o nome de Deus para todo o sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações. Dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que jaz nas trevas, e a luz habita com ele. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus, dos meus antepassados. Tu me deste sabedoria e poder, e me revelaste o que te pedimos. Revelaste-nos o sonho do rei. Daniel, nesses 4 versículos, ele fala um pouco de Deus. E ele diz, por exemplo, que Deus é o Deus sábio, é o Deus que tem todo o poder. E esse poder de Deus é visto naquilo que Deus faz, naquilo que Deus realiza na história segundo a sua vontade. Por exemplo, Deus é quem muda o tempo e as estações. Deus tem o poder de intervir na natureza. Ele manda a seca e ele faz chover. Por quê? Porque Deus criou. Porque Deus trouxe o mundo à existência. Mas Deus ainda é aquele que tem o poder de remover reis. Deus é aquele que tem poder de intervir na história da humanidade. O profeta Isaías, ele disse assim: na verdade, as nações são como gota que sobra do balde, para ele são como pó que resta na balança, para ele as ilhas não passam de grão de areia, diante dele todas as nações são como nada, para ele são sem valor e menos que nada. Essas palavras do profeta Isaías, elas são interessantes, porque elas nos levam a refletir sobre a soberania de Deus. É Deus quem estabelece reis, é Deus quem remove reis, é Deus quem levanta as autoridades e é Deus quem remove também as autoridades. Talvez você pergunte assim, mas por que Deus não faz isso? Por que Deus não faz aquilo? É porque Deus não age segundo a nossa natureza. Deus age de acordo com a vontade soberana dele. E o profeta Isaías está dizendo que o que é que são as nações comparadas com o poder de Deus? São como gotas num balde d'água, que sobra num balde d'água, ou como grão de areia que resta na balança. Hoje nós ouvimos muito falar de nações poderosas, de nações que querem governar o mundo. Mas que são essas nações diante do poder de Deus? O que elas podem fazer contra Deus? Daniel, de uma forma muito interessante, ele ainda fala de Deus.
e ele comparece perante o rei Nabucodonosor e diz assim: nenhum sábio, encantador, mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. Mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Depois de algum tempo, nós não sabemos quanto tempo, isso também não é o importante, Daniel comparece perante o rei Nabucodonosor. Dá para imaginar um pouco essa cena, porque por um lado você tem um rei ansioso, um rei irado, um rei determinado a matar todos os sábios. Por outro lado, você vê um homem que comparece perante o rei e diz de uma maneira muito firme, de uma maneira muito sólida, o seguinte: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. E Daniel diz ao rei Nabucodonosor que Deus tem um poder sobre a história, que Deus governa a história. Ele mostrou ao rei Nabucodonosor o que acontecerá nos últimos dias. Daniel respondeu: nenhum sábio, nenhum encantador, nenhum mago ou adivinho é capaz de revelar ao rei o mistério sobre o qual ele perguntou. E Daniel responde, então, ao rei. E dá ao rei a interpretação dos seus sonhos. E é interessante ainda nós refletirmos um pouco, nós pensarmos um pouco sobre algumas expressões de Daniel. Por exemplo, no verso número 28, nós lemos assim: mas existe um Deus nos céus que revela os mistérios. Ele mostrou ao rei o que acontecerá nos últimos dias. O sonho e as visões que passaram por tua mente quando estavas deitado foram as seguintes: quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou para coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, este mistério não me foi revelado, porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Tu olhaste, ó rei, e diante de ti está uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro. O peito e o braço eram de prata. O ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro. E os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Enquanto estavas observando, uma pedra soltou-se sem auxílio de mãos, atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados, viraram pó, como o pó da debulha do trigo na eira durante o verão. O vento os levou sem deixar vestígio, mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma montanha e encheu toda a terra. Foi esse o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Daniel diz ao rei agora o que é que ele havia sonhado.
E é interessante e é maravilhoso nós olharmos, porque Daniel diz, mas existe um Deus no céu. Os magos reconheceram e disseram assim, nenhum homem é capaz de fazer isto. E os deuses que não habitam entre nós também não podem. E Daniel está dizendo ao rei e a todas as pessoas ali presentes, Deus existe, Deus é verdadeiro, Deus conhece todas as coisas e todas as coisas são conhecidas por Deus. É desafiador para nós, Daniel, trazer à lembrança do rei o sonho que o rei havia esquecido. Este foi o sonho do rei. E Daniel, agora, ele diz assim ao rei, tu, ó rei, és o rei dos reis. O Deus dos céus concedeu-te domínio, poder e força e glória. Nas tuas mãos ele pôs a humanidade, e os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele faz de ti o governante deles todos. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida, surgirá um terceiro reino, reino de bronze, que governará toda a terra. Finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. E assim como o ferro despedaça tudo, também ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isto quer dizer que esse será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenhas visto ferro misturado com barro. Assim como os dedos eram em parte de ferro e em parte de barro, também este reino será em parte forte e em parte frágil. E como viste, o rei estava misturado, o ferro estava misturado com o barro. Isto significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas a união decorrente dessas alianças não se firmará. Assim como o ferro não se mistura com o barro. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra, que se soltou de uma montanha, sem o auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Eu li toda essa passagem porque Daniel está contando ao rei o sonho que ele teve. E Daniel deu a interpretação desse sonho. Mas eu quero aqui voltar para isto, para lembrar que para Deus não há impossíveis. Deus nunca age contra a vontade dele. Mas para Deus não há nada que seja impossível, desde que seja segundo os decretos dele. E ainda Deus estava dizendo que o sonho do rei significava era coisas em relação ainda ao futuro. Ou seja, que Deus conhece tudo e todas as coisas
desde toda a eternidade. Quero voltar assim a lembrar e pensar no seguinte: é maravilhoso ver como que Daniel e os seus amigos fizeram. Eles oram juntos. Eles buscam a direção de Deus juntos. E eles fizeram isso não porque tinham medo da morte, não. Mas eles fizeram isso para mostrar que só há um Deus que é poderoso, Deus que reina, Deus que governa soberanamente. E eu quero ainda lembrar uma coisa muito importante para todos nós. É muito importante nós aprendermos a orar juntos, a orar como igreja. É claro que nós temos os nossos momentos de devocional particular. Aquele momento em que você entra no teu quarto, você tranca a porta e você ora a Deus, só você e Deus. Mas nós também somos chamados a viver uma vida de oração com a igreja. O livro de Atos, ele mostra muito isso para nós. Praticamente nós vemos a igreja reunida orando nos primeiros capítulos de Atos. Orando a Deus, intercedendo diante de Deus, louvando a Deus, mas a igreja reunida, a igreja junta, orando a Deus. Talvez seja este um problema para nós como igreja em nossos dias. Nós estamos tão ocupados com as nossas atividades, nós estamos tão preocupados com os nossos quefazeres, que qualquer coisa toma o nosso tempo daquele momento em que durante um dia na semana nós podemos nos reunir e orar como igreja. Orar ao Senhor mesmo. Daniel aqui e seus amigos oraram de uma forma objetiva ao rei. Clamaram a Deus para que o Senhor Deus revelasse o sonho do rei e desse a eles a interpretação desses sonhos. Mas é importante também para nós pensar no seguinte: quando você ora a Deus, a quem você está orando na verdade? A quem você está dirigindo realmente a sua oração? Quando Daniel e os seus amigos oram a Deus, eles estão orando a Deus, mas é interessante eles dizerem e expressarem de uma forma tão maravilhosa o seguinte, que eles oram a Deus e diz assim, por exemplo, Daniel, ele diz assim a respeito de Deus: louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a ele pertencem. Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Revela coisas profundas e ocultas, conhece o que jaz nas trevas e a luz habita com ele. Daniel ora ao Deus dos céus, ao Deus que maravilhosamente se revela a nós através da sua palavra, através do Senhor Jesus Cristo. Daniel ora a Deus, mas ele conhece o Deus a quem ele está orando. É Deus o Criador, é Deus o que conhece todas as coisas, é Deus que tem poder de intervir na história. É por isso que Daniel diz: eu te agradeço e eu te louvo. Daniel e seus amigos buscam, através da oração, uma resposta de Deus.
Não é a oração deles que é poderosa, não. Mas o Deus a quem eles oraram é que é poderoso. A mesma lição nós podemos trazer para nós. Não é a sua oração ou a oração de alguém que é poderosa. É o nosso Deus a quem oramos, Ele é poderoso. Quando Daniel e seus amigos se reúnem para orar, eles oram pedindo a Deus que Deus respondesse ao rei, para mostrar ao rei e a todas as demais pessoas que só há um Deus, Deus único e verdadeiro. Deus que conhece todas as coisas. Eu creio que falta muito isso para nós hoje também, tanto como igreja, como crentes individualmente. Nós precisamos conhecer mais de Deus, saber mais de Deus, e nós temos um caminho maravilhoso, que é a palavra do Senhor. Quanto mais nós lemos a palavra do Senhor, mais nós conhecemos a Deus. Nunca conheceremos plenamente a Deus. Mas Deus nos dá o privilégio de conhecer. E Deus nos dá o privilégio da oração. A oração não é e não pode ser algo que nós fazemos num momento de angústia, de desespero. Não. A oração deve ser um hábito em nossa vida. E nós devemos aprender a orar a Deus em momentos de lutas, batalhas, angústia, sim, mas também em momentos de alegria, de paz, de gozo, de bonança. Oramos a Deus e precisamos aprender a orar a Deus sempre. Não ore a Deus pedindo que Ele dê a você sabedoria para interpretar sonhos. Não. Deus não nos fala mais através de sonhos. Deus nos fala pela sua palavra. Não ore a Deus pedindo alguma coisa que você vai se destacar. Ore a Deus para que Ele seja honrado, exaltado e glorificado. Estamos vivendo momentos difíceis, não apenas em nosso país, mas em várias partes do mundo. E vivemos momentos difíceis causados pelo Covid-19, mas também enfrentamos problemas por causa de pestes, guerras, fomes. E o que nós vemos em nossa sociedade é uma sociedade que briga pelo poder. Mas é só você olhar um pouco a história. Onde estão os homens que brigaram pelo poder? Há 50 anos, por exemplo. Mortos. E aqueles que não estão mortos perderam todo o poder, toda a influência. Isso mostra para nós algo interessante. O egoísmo do homem, a vaidade do homem. Ore a Deus. Ore a Deus sozinho, mas ore a Deus com a igreja. Tenha a alegria de reunir-se com seus irmãos na fé e orar ao Senhor Deus. Não tenha medo. Daniel pediu um prazo ao rei. E qual era a certeza que Daniel poderia ter que Deus responderia?
Porque, na verdade, o que estava em jogo naquele momento é o seguinte: Deus existe ou não? Deus é Deus e Deus é o único e verdadeiro Deus ou não? Os magos da época testificaram que eles não podiam interpretar o sonho do rei. E os deuses que não habitavam entre eles também não poderiam fazer isto. Existem, de fato, deuses. E Daniel diz ao rei: existe um Deus no céu. O mundo clama por uma mensagem como esta. O mundo anseia ouvir uma mensagem como esta. E Deus está chamando você para falar esta mensagem, para pregar esta mensagem. Mas é importante lembrar do seguinte: Daniel não sabia qual era o propósito de Deus, mas ele sabia que Deus é, que Deus existe. E Deus deu a Daniel e aos amigos de Daniel não apenas o conhecimento do sonho do rei, mas a interpretação. Não peça a Deus para que Ele dê a você a capacidade para conhecer sonhos e interpretações. Não, você estaria tentando a Deus. Mas ore a Deus para que você seja forte na fé, para que você ame a Deus de todo o seu coração, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E lembre-se de uma coisa maravilhosa: Deus ouve e responde às orações dos seus filhos. Creia em Deus, descanse em Deus. E por mais difícil que seja uma situação, não se esqueça: Deus é, Deus existe, Deus é verdadeiro. E faça como Daniel fez, e como Daniel dirigiu-se a Deus na sua oração. Quando ele diz assim, no verso 23, eu te agradeço e te louvo, ó Deus dos meus antepassados. Eu te louvo e te agradeço, porque tu és Deus, Deus único e verdadeiro. Que o Senhor Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque o Senhor não apenas ouve as nossas orações, mas o Senhor também responde segundo a Tua vontade às nossas orações. Livra-nos, ó Pai, do medo, da vergonha, de sermos testemunhas do Senhor. E dá-nos a intrepidez, a ousadia para viver a Tua palavra, pregar a Tua palavra às pessoas. Aquelas pessoas que ainda não conhecem ao Senhor como Deus único e verdadeiro. Que a Tua igreja se reúna para orar ao Senhor, para clamar ao Senhor, para louvar e bendizer o Senhor. Que a Tua igreja tenha um coração quebrantado, um coração humilde e dependente do Senhor. E que ela busque o Senhor Deus,
através da oração. E que por meio da oração a tua igreja seja fortalecida no Senhor e para os Senhores. Em nome do teu Filho Jesus, nós alegremente nos colocamos em tuas mãos. Amém. Obrigado. Que Deus abençoe você, conceda um bom dia e até o próximo domingo, se assim Deus, o Senhor, nos permitir. Que Deus abençoe você.